Vários são os temas, né, que nós poderíamos estar trabalhando neste texto, né? Esse aí é do Espiritismo Iluminado, por isso que o Chico é diferente daqueles outros que a gente assistiu. Daria para trabalhar o tema de provação, expiação, né? Que foi a deficiência visual do Chico. Daria para trabalhar benevolência, caridade aí na situação da irmã. Mas eu fiquei com duas historinhas que daria para trabalhar também o papel do trabalhador espírita. Hoje eu optei pela lição dos julgamentos. E a próxima a gente vai falar um pouquinho o papel do trabalhador espírita, né? E dentro das lições do julgamento, nós já estudamos bastante, né? E está lá em Mateus: não julgueis para que não sejais julgados. Então hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o julgamento, né? O quanto ele faz, não é bom para a nossa vida. Vamos refletir, então. Às vezes some os movimentos, eu não entendo. Nós somos convidados a dar opiniões todos os dias, não é verdade? Somos convocados a atuar como juízes em muitas situações. E as pessoas querem que a gente bata o martelo e a gente até gosta, né, de bater o martelo. Então a gente vai refletir hoje sobre esses posicionamentos de sermos julgadores da moral alheia, tá? Então, quando a gente vai comentar a respeito da novela, nós julgamos antes de nos colocar no lugar dos outros. Eu faço no meu grupo de ídolo, o professor é apaixonado pelo Neymar. Quando ele começa a falar do Neymar, as meninas têm uma história pior do que a outra para falar do Neymar. Essa semana, a semana passada, eu lembrei de um colega que é delegado, falando que era 10 anos da Lei Maria da Penha, e eu até comentei com vocês, né, que ele citou das mulheres que gostam de ser agredidas, tal. Então, na maioria das vezes, nós estamos com o nosso martelo ali para bater, né, e dizer, julgar, ser julgador da moral alheia. Por que que esse morador de rua foi parar na rua? Se nós formos ouvir algumas pessoas, ninguém vai dizer que é o resgate dele, que devemos vibrar por ele, porque nós somos convidados a isso. Formamos opiniões com o passar dos anos, né? E nós que somos espíritas, nós sabemos que nós formamos opiniões com o passar das nossas vidas passadas, né? Tanto a família quanto a sociedade vai impondo na gente o que é certo e o que é errado. E a gente ganha aí uma coisa chamada reservatório moral. E nesse reservatório moral, a gente vai construindo a nossa individualidade. Nós já fizemos palestra de individualidade. O corpo fica, né? Tudo ali é gravado num HDzinho e a gente vai ter uma individualidade única. Se eu sou uma pessoa ruim, na próxima encarnação eu volto com tudo isso, né? De pessoa boa, de pessoa ruim, de pessoa brava, agressiva. Tudo fica no meu reservatório moral e é gravado no meu perispírito. Então é por isso que a gente tem a oportunidade de sempre renascer para fazer algo melhor. Mas nós nem questionamos o porquê dessas coisas, né? Destas, como aconteceu lá com o Chico, né? Os próprios irmãos da Fraternidade de Belo Horizonte vieram chamar a atenção dele, porque ele estava saindo com uma moça, né? Quantas coisas ruins não acontecem pelas outras por julgamento? Lembra aquela moça aqui do Guarujá que disseram que ela tinha sequestrado uma criança? O povo resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Então, assim, é uma verdade absoluta que quem sequestra criança é pedófilo e tem que morrer. O que é isso? Então, a verdade é absoluta para algumas pessoas, porque isso foi colocado para elas. Mas esse martelinho pesado aí que eu coloquei aqui, e que saiu a animação, né? É assim, a gente acaba carregando esse martelo nas costas à medida que a gente vai compreendendo que não é legal, né? Julgar o outro. Então, há um monte de porquês que a gente nem entende. Por exemplo, quantas vezes a gente ouviu de mãe, vó, que manga com leite matava, não é verdade? Que jamais você deveria pronunciar tal palavra. Ó, eu tenho uma palavra aqui na boca, mas eu nem vou pronunciar. E a gente nunca foi falar por quê. Então, a nossa cabeça ela é cheia de caixinha,
cheia de compartimento, muitas dúvidas, muitas certezas que alguém nos passou e que nós nunca questionamos. Então, sobre sexo, eu penso de um jeito, a caixinha da cabeça do Jorge é de outro, da Wanda é de outro, tudo isso a sociedade foi nos passando. O que é poder para uns, né? Então, tem gente que poder é muito dinheiro, outro poder não é isso, é uma outra situação. E sobre educação, que eu sempre conto a história, que uma vez eu estava no salão e uma mãe falou assim: Nossa, eu pago escola tão cara para você, não te dão educação, a criança correndo, quebrando tudo no salão, né? E a gente da escola pensando que a educação vem de casa. Então, são as caixinhas que colocaram na nossa cabeça. Para mim, a educação vem de casa, para ela, culturalmente, quem dá educação é na escola. Então, de 0 aos 7 anos, antes de ir na escola, não se tinha educação, não é? A educação é da família e da escola, de todos. Então, as opiniões, elas são construídas ao longo desta vida que nós temos e de vidas anteriores, como eu falei. E muitas das opiniões que nós temos já estão ultrapassadas. Quer ver uma situação? A ciência já provou, né, que leite com manga não faz mal. A gente sabe que é uma história que contavam isso para os escravos para eles não comerem as mangas lá do pé dos patrões, não é? Outra coisa, a gente insiste em guardar, né, essas ideias como aquela roupa velha e apertada que está lá no guarda-roupa há anos e que você fala, um dia vai entrar, ou aquela TV, objeto quebrado que você tá lá no armário porque um dia você acha a peça. Nem peça mais tem para reparo, né? Por que não mudar esses conceitos? Nós estamos cheios desses conceitos que já foram alterados, como eu falei, pela lei, pela ciência, mas a gente continua julgando com critérios ultrapassados, muitas vezes por preguiça de mudar. E isso faz parte desse caminho reto chamado evolução. A gente já sabe que o padrão do Cristo é o modelo, né? A gente fala assim muitas vezes, mas a gente tem o livre-arbítrio, né? Nesse caso do julgamento, nós não temos livre-arbítrio, né? Para esses julgamentos que são automáticos e ultrapassados. Nós vamos ver uns agora aqui com relação a homossexualidade, por exemplo, né? Então, muitos dizem assim, eu escuto muito alguns dos meus irmãos, na família dos outros eu até aceito, na minha não. Então, aquela falta de tolerância. Por quê? Por que eu tenho dificuldade com esse assunto? Da onde que vem isso? Que muitas vezes a pessoa, né, não responde, mas pensa, né? São opiniões que nem são nossas, que nós nem nos identificamos mais com elas, mas muitas das vezes elas brotam ali para a gente pensar. Isso é uma projeção, né? A gente coloca no outro os meus erros, as minhas dificuldades, como um espelho. Eu não aceito que tenha aquele comportamento inadequado, então eu projeto no outro. Então, quando chamaram o Chico lá, com certeza quem estava ali tentando atirar a pedra tinha alguma coisa semelhante com esse princípio, né? É principalmente aí a gente fala de um comportamento de orgulho, de vaidade, de maledicência. Maledicência, porque isso, se isso acontece, como a gente já viu em muitos lugares, a pessoa chega, ai, te vi com tal, fulano, destrói um casamento, leva a pessoa a cometer uma loucura, né? Então a situação da projeção é muito interessante. E eu lembro muito quando a gente fala dessa frase: quanto mais João fala de Pedro, mais eu sei de João. Porque é João que está falando, né? Então eu sei se o João está inventando, se o João está mentindo. Quanto mais você fala sobre o assunto, quanto mais você julga, mais eu sei de você. Não é isso mesmo? Então a gente se pinta ali de gatinho, de santinho, mas a gente é um leão quando tem que dar opiniões sobre a vida dos outros, né? Eu tenho certeza de que eu falo verdades, mas eu não aceito ouvir verdades. Aquela história da janela, que a primeira vez que eu ouvi foi a Wanda que contou numa palestra, que a mulher dizia que a roupa da vizinha era suja, não é? E um dia o marido lavou a janela, não era a roupa suja, era a janela dela, né? A sujeira estava ali. Então é mais fácil eu encontrar o erro do outro do que o meu erro. No livro Jesus no Lar, eu tirei uma frase de lá, também tem uma história, né? Jesus contando, né? No lar das pessoas, as histórias e trazendo grandes lições. Esse livro é uma graça. Tem a história de um sábio que tinha 3 filhos e eles, certa manhã, estavam discutindo sobre o propósito do obstáculo mais difícil
de se vencer no grande caminho da vida. E o pai, vendo aquela dificuldade, o sábio mandou que eles levassem, né, para uma família vizinha lá, três objetos. O primeiro, o filho levaria um vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara, né? Aquelas que a gente vê no filme dourada, aquele veado, né? Tipo um veado galheiro assim, veado dourado. E o terceiro transportaria um bolo. Um começou a falar do outro, tá? Então, um dizia: Olha, se você continuar pisando assim, o vaso vai quebrar. Ah, segura a sua corça, porque ela é capaz de fugir. Cuida da sua vida, um falando do outro. E eis que, na hora que o primeiro tropeçou por causa do sapato que o outro irmão avisava, o vaso caiu. E o que estava segurando a corça, tentando ajudar o irmão, que o vaso caiu, tropeçou e a corça correu. O outro que transportava o bolo primoroso para a família foi tentar segurar a corça e o bolo também caiu. Aí o sábio, né, voltaram, o pai entendeu a situação, o sábio vai e explica: aproveita o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intrincado problema no mundo, quer dizer, o mais obscuro, né, problema no mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Era Jesus contando, aí ele faz uma prece, esse livro é do Néio Lúcio, né? Então, olha que interessante, até coloquei a frase aqui, olha que interessante, né? Os moços tinham as responsabilidades que competiam a eles, né? Mas foram lá dar o pitaco no que alguém trouxe como fofoca para eles. Cada homem deve cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Cuidar da sua vida já está difícil, quanto mais você ir contar que a vizinha, que o marido dela está tendo um caso sem saber direito o que é aquilo, né? Então, cuidar da vida dos outros, educar os filhos dos outros, é fácil, né? Porque a pimenta nos olhos dos outros, como já dizia, era um refresco. Então, três situações para a gente refletir. Nós sempre nos achamos superiores ao outro, por isso que a gente vai julgar. Então, eu digo, como superiores ao outro, se nós somos filhos do mesmo pai? Se estamos todos juntinhos na terra para evoluir, nos achamos mais, mas não somos mais do que ninguém. Desacreditamos do outro por inveja, maledicência ou maldade. Então, eles desacreditaram daquela situação do Chico, não é? Ou isso era inveja, ou era maledicência, que é a fofoca mesmo, ou é por maldade. O caso daquela pessoa que sempre fala assim: nossa, fulano é um bom profissional, mas chega atrasado todo dia, né? Ainda bem que eu adianto para ele. Isso é desacreditar o outro. Por que será que ele atrasa todo dia? Isso é maledicência, espalhar que o outro atrasa todo dia, é inveja e é maldade. Outra coisa a se pensar antes de julgar é que acreditamos que aquela situação X nunca vai acontecer na nossa casa. Imagina que a gente vai ter um filho drogado, viciado, né? Alcoolista, como ensinou a novela. Não, não. Então, quando a gente julga, geralmente é isso: a gente se acha superior, desacredita no outro e acredita que aquela situação não vai acontecer na nossa casa. Então, nesse livro de julgamento, que eu peguei até Leon Denis, após a morte e o julgamento, ele diz assim que Deus permite que nós cometamos esses erros aí que eu citei agora primeiro, até para a gente julgar menos o outro. Então, a gente passa por algumas situações dessa, tá? Com o filho, com essa situação que aconteceu no trabalho, ou agora falando é mesmo, eu me acho melhor que fulana e não é bem assim, para que a gente comece a julgar menos, para a gente desenvolver compreensão e tolerância, né? Porque é sempre assim, ó, a gente perdoa os nossos erros, mas a gente continua julgando. Então tá lá, não sentencie e nem exclua ninguém. E uma coisa que eu acho interessante daquele livro, ele fala assim: coloca nessa pessoa que você vai julgar o rosto do seu filho ou de quem você ama, né? Porque o julgamento nosso vai ser sempre para o outro. Então, para os nossos, a gente não julga. Então, antes de falar, olha, eu vi fulano, ciclano, põe o rostinho do seu filho ali.
da pessoa que você ama para não fazer, para guardar, para colocar água na boca, né? Como dizia. Na carta aos Romanos também, está lá assim, ó, no capítulo 2. Por isso é inexcusável, ou seja, indesculpável, ó homem que julgas, pois julgando a outro, a ti mesmo condenas, fazendo isso que julgas. Então você acaba, o juiz da moral alheia, ele vai assinar a própria sentença. É o que a gente chama de plantar e colher, né? Então a pessoa fala: ah, eu acho errado que o homem proceda assim com a mulher. Eu não aceitaria. Juiz da moral assinou sua sentença. Aquele filho é assim porque os pais não educaram, né? Então ele caminhou aí, enveredou aí para marginalidade. Se fosse meu filho, eu entregaria a justiça. Falou? Se fez juiz da moral alheia, está assinando a sua própria sentença. Não aceita o filho homossexual. Falou, assinou a sua sentença. É o que a gente estuda de plantou, vai colher. Se não for com aquele filho, será com aquele neto, será ali na sua outra vida. A gente sabe que a gente vai buscar isso. Então, assim, juiz da moral alheia, a gente acaba se acorrentando, se algemando. Por isso, água na boca, que o nosso querido Chico falava. O silêncio é uma prece. Lembra da água da paz que o Chico falava? Que não precisava viajar. Ah, onde que eu acho? Onde que eu compro? Né? Que cidade? Não precisa viajar para procurar. Você vai conseguir o remédio, que é a água da paz, em casa mesmo, na sua casa. E Emmanuel falava assim para Chico: se não tiver algo edificante para falar, cale a boca, que para nós significa calar o íntimo, calar os nossos preconceitos, calar a verdade de achar que sabe mais do que o outro, né? Então tá lá numa passagem do Chico. Se pedirem a sua opinião, diga: não tenho opinião formada sobre este assunto. Não dê a sua opinião. Não julgue, que é o que está dizendo lá. Você é juiz, está dando sentença para você mesmo, né? E lembrei da música, lembra? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que a gente precisa fazer para estar no caminho reto é ser uma metamorfose ambulante. Se me ensinaram que a, gente, esqueci dos negros, a escravidão. Se me ensinaram que a escravidão era válida, eu ainda mantenho algumas frases, né, que garantem a escravidão, porque a gente diz que não é, não é, não é, mas vira e mexe, a gente escuta alguém falando: olha que negrice que fez de serviço, só podia ser negro mesmo pelo assalto. Eu tenho que ser essa metamorfose ambulante, eu tenho que mudar, eu tenho que buscar aonde eu posso melhorar. Como? Pensando nesses grandes que nos trazem lições. Olha o que o Paulo diz com relação a esse poder que Deus nos deu, né? Ó, por que ainda está em Coríntios, capítulo 10, 8? Por que ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, do poder que Deus nos dá, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição? A importância, né, de edificar, de ser essa metamorfose ambulante, buscando o caminho certo do Cristo, porque se você fala e é juiz, você está buscando a sua própria destruição. Muito interessante essa frase de Paulo, né? Estamos evoluindo, não somos melhor que ninguém, cada um está no seu nível evolutivo, Deus não fez ninguém perfeito. Então, nós precisamos entender que nós estamos na Terra aprendendo, superando, enfrentando e conquistando a paciência e a tolerância para todas essas dificuldades que nós temos. Ainda Chico dizia assim: que se Fulano matou, roubou, estuprou, e que ele consiga dar conta de suas ações. O assunto é entre ele e Deus, que ele tenha forças para superar, para fazer o seu resgate. Não seremos nós a condenar. Então, não seremos nós a chegar e dizer: olha, como fez lá o irmão espírita de Belo Horizonte, né? E bravo, vocês viram que no desenho ele estava bravo, né? O Jorge citou a semana passada Maria de Madalena, né, no julgamento, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então, no Boa Nova, que é um livro maravilhoso que vai contando a história de todos esses nossos irmãos, no capítulo 13 está lá pecado e punição.
aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Existem duas situações nos estudos aí muito interessantes, que é a projeção, muitos ali até se projetando na situação, e a introspecção, quando Jesus diz: quem está sem pecado? Então, quando eu paro para olhar para dentro, para me autoavaliar, eu falo: opa, tanto é que primeiro saíram os mais velhos, os que tinham mais experiência, depois os mais novos, o local fica deserto. Então, aí Jesus diz, né? Mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Mas os discípulos que andavam com Jesus questionaram. João quis saber por que da não condenação. E aí, neste livro, no Boa Nova, tem lá a resposta, né? Que eu coloquei aqui porque eu acho ela muito interessante. Ele fala assim: Mestre, por que não condenaste a meretriz, né? Aí Jesus fala assim para ele, mas esse negócio me atrapalha, viu? Eu e o Jorge nem sobe muito. Jesus fala assim, agora subiu. Jesus fixa, né, o olhar calmo e bondoso e fala assim para ele: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabe o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das aflições que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir ao meio do caminho? Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto, né, de escárnio, de desprezo dos pais, dos filhos, dos irmãos e das mulheres que são mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Quer dizer, a consciência já pesa, né? Mas aí ele fala, mas senhor, né? E a lei, né? A lei que tinha que pagar, né? Que os homens tinham que pagar centil por centil. Aí ele fala assim: o mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado, tá? Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes, leis, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço, contudo ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Lembra dos túmulos caiados que eles passavam só uma caiada de cal e por dentro estava tudo podre, né? Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que guarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? A consciência, né? Depois a gente vai ver Leon Denis falando isso no julgamento depois da morte. Quantas vezes lhe tem faltado o pão à boca faminta ou as manifestações de um carinho sincero à alma angustiada? Quer dizer, a pessoa está ali, né, naquele sofrimento e os outros só querem malhar, né? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, o intuito da justiça divina funciona naturalmente com os seus princípios de compensação. Aí ele fala que cada um traz consigo a fagulha sagrada de Deus dentro, né? Que é o nosso santuário, a nossa. E aí ele fala dessa luz, né, que Deus nos dá para a gente. Então, a resposta de Jesus já é tudo o que a gente sente para não julgar ninguém, né? A gente não sabe o que a pessoa passou, a fome, o que o pai fez. Se ela tinha ou não tinha, então fala assim: ah, aquela mulher ela vive voltando para o marido, ele bate, ela gosta de apanhar. Ela não tem ninguém que apoia, ela não tem um prato de comida, então ela volta quando está com muita fome, ou por conta dos filhos. Não nos compete julgar. E aí eu peguei uma lição de Paulo de Tarso, que fala assim, em vez de julgar, né, retendes o bem. Está lá em Tessalonicenses, ele diz assim, examinai tudo, mas retende o bem. Então, nós vivemos, como eu já falei antigamente, lá atrás, bombardeado de informações, de ideias, né? Muita gente dizendo que tem a verdade, esses pastores, né? Mas a gente sabe que existem enganos, que existem situações distorcidas. Então, em meio a esse monte de coisa que a gente recebe todos os dias, como eu coloquei lá da novela, do jogador, das pessoas, né? Paulo nos dá uma orientação direta, simples e necessária.
Examinai tudo, mas retende o bem. Essa instrução é curtinha, mas carrega, né, a chave para uma vida, para um caminho reto, vamos dizer assim, que é o discernimento espiritual. É pensar como eu agiria do lado espiritual e não só o material. Então, examinar tudo é dessa fé raciocinada, dessa busca inteligente do evangelho que a gente fala tanto, né? A palavra usada por Paulo aí é examinar, que é analisar, provar. A fé, a nossa fé de Cristo, ela não é cega. Ela é fundamentada nas verdades das leis de Deus e nesse discernimento espiritual que a gente busca no evangelho. Então, examinar tudo é avaliar e analisar se a minha opinião e a minha mensagem ao outro está alinhada com o que Jesus deixou no Evangelho. É aquela perguntinha básica, tá? Não estou sabendo resolver. Como Jesus faria isso, né? Discernir se o meu conselho ou o meu julgamento está vindo do exemplo de Jesus ou do exemplo dos homens. Isso que fizeram lá na historinha do Chico. Não é do exemplo de Jesus. Todos os irmãos ali de espíritas de Belo Horizonte conhecem o evangelho de trás para frente. Aquilo era um julgamento que vinha dos homens, né? Então ele fala, retende no bem. O que que é retende? É reter, é conter, é conservar em você, é guardar, é não deixar escapar das suas mãos, é manter a rédea disso, guardar na memória, ter decor, né? Então eu retenho tudo que eu leio no Evangelho, eu retenho do bem. O que que é retende o bem? É praticar só o que nos edifica. Então, Paulo vai nos orientar a reter o bem, ou seja, guardar, manter, abraçar aquilo que é bom aos olhos de Deus, o que é verdadeiro, o que é edificante. A vida com Jesus não é apenas resistir ao erro, mas é se apegar às verdades do Evangelho. Não julgares para não ser julgado. Então, esse discernimento de saber que se não é bom falar para o outro, né? Se não é bom para mim, não é bom para o outro, Jesus estava dizendo que não era bom, é um dom muito necessário para o nosso século, né? Num tempo onde tantas vozes, olha quantas religiões, né? A gente presenciou esses dias aquele pastor nervoso, xingando, né? Quantas religiões, né? Quantas ideologias, né? Mostra que esse versículo aqui, retende o bem, é um escudo protetor para a gente, não é? Então, como nós devemos estar? Com o nosso coração no Evangelho, com a mente renovada nos ensinamentos de Jesus, que a gente sabe que é o caminho reto, não é verdade? E com a coragem de rejeitar o erro, que foi a fofoca que o colega foi fazer, chamando a atenção do Chico, né? E usar esse retende o bem para aplicar na nossa vivência prática. Então, é importante refletir. Eu tenho examinado o que eu tenho consumido materialmente, espiritualmente? Então, o que que eu estou lendo? O Evangelho para a espiritualidade materialmente, né? Porque muito das nossas formações, aquela discussão da novela, né? A fala lá dos famosos, tudo isso vai refletir de uma forma material, né? E eu passo aquilo adiante. E espiritualmente com o Evangelho, não. Tenho confrontado as ideias que tenho com a do Evangelho, lembrei de quem? Do checklist de Santo Agostinho, né? No final do dia, tenho coragem de reter o que é bom, mesmo que vá contra a maioria. Então, todo mundo decidiu falar lá com o Chico e tudo mais. Falei, olha, eu não vou, porque eu acho que a vida é dele, né? Porque se eu não consigo fazer isso, eu tenho que colocar na minha vida a prece todos os dias. Achei uma bonitinha. Senhor, ensina-me a discernir tudo à luz do Evangelho. Dá-me um coração sensível e a mente renovada para reter o que é bom. Que eu nunca aceite o engano, nem me acomode no erro. Então, teve a mentira e a pessoa se acomoda ali, né? Sabendo que prejudica o outro. E nós que já somos espíritas, o julgamento em vida é tudo aquilo ali que a gente estava conversando, que Paulo nos trouxe, que Jesus nos trouxe. Mas nós já estudamos o julgamento, capítulo 31 do livro Depois da Morte. E eu peguei alguns parágrafos. É, pois, uma lei natural, tá? O julgamento, análoga, quer dizer, semelhante às leis de atração e da gravidade. A que fixa a sorte das almas depois da morte. O espírito impuro
acrabunhado pela densidade de seus fluidos materiais, confina-se nas camadas inferiores da atmosfera, enquanto a alma virtuosa, de invólucro depurado e sutil, arremessa-se alegre e rápida como o pensamento pelo azul do infinito. Então, se eu estou julgando fofocas e tudo mais, eu também vou ser julgada. E eu não vou ser julgada pelo céu e inferno, como eu coloquei ali, não. Eu sou o meu próprio juiz. Então, Leon Denis diz assim: o ser contempla-se a si mesmo, logo que deixa o corpo. Revê uma a uma, através dos tempos, suas existências passadas, suas quedas, suas ascensões, suas fases inúmeras. Conta os estágios franqueados, mede o caminho percorrido e compara o bem e o mal realizado. Eis para o espírito a hora da verdadeira tortura moral. Aqui eu escondo meu julgamento. Aí eu achei mesmo que o Chico estava tendo um caso, mas quietei, né? Mas lá na frente, aquilo que falou, o juiz da moral alheia assina, planta e vai colher, né? E aí o livro diz que nós somos os nossos próprios juízes, que não existe o céu e o inferno. Isso é um estado de consciência que a gente já estudou. A prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade está escrita em seu corpo fluídico, aquele HDzinho que a gente tanto fala. E aí, aquele martelo que a gente batia para o outro, para o irmão, ele está aí nas nossas costas, ele pesa na nossa consciência, né? Eu só peguei essas frases, olha. Repassam diante de si os anos ociosos e estéreis, que a gente precisou ficar, preferiu ficar ali na maledicência e na fofoca, né? As horas impregnadas no deboche e no crime, assim como as vítimas lacrimosas, sacrificadas a seus instintos brutais. Daí também a felicidade do espírito elevado, que consagrou tudo, toda a sua vida a ajudar e a consolar os seus irmãos. Então, em vez dele ir lá dizer que ele estava tendo um caso e tudo mais, né? Fosse lá para saber se ele estava bem de saúde, só de perguntar, Chico, você está bem de saúde? Ele já ia dizer, estou indo todo dia com a minha irmã fazer as infiltrações no olho, né? Então, Leon Denis diz: nada de tribunal, apenas a lei imutável executando-se por si própria. Você plantou, você irá colher. Pelo jogo natural das forças espirituais e segundo o emprego que delas faz a alma livre e responsável. Você é livre para ser juiz batendo o martelo ou não, né? Como diz lá o julgamento que nós trouxemos. Então, estava lá o Chico, todo felizinho com a irmã dele e um irmão, né? Eu falei para vocês que eu já estou preparando a minha próxima, que é o trabalhador espírita, julgando, né? Então, quando nós julgamos, erguemos barreiras que nos impedem de experimentar o amor incondicional. Chico, você foi para Belo Horizonte, o que está acontecendo com você? Ele teria contado, né? E a compaixão. Então, a gente está deixando de experimentar o amor e a compaixão, que são fundamentais para a nossa evolução. Em vez de nos aproximarmos dos outros com empatia, nós vamos criando divisões que alimentam o ego e nos afastam da verdadeira paz, né? Porque onde já se viu, né? Olha, você foi visto como uma mulher, isso não fica bem para você, né? O que emitimos ao mundo, e aí a gente volta a dizer que ou é por pensamento, ou é por palavras, ou é por ações, se reflete em nossas próprias experiências futuras, que é a colheita, criando um círculo que nos impede de avançar no caminho da nossa autotransformação. Um poeta, para finalizar, um poeta afirmou, né? Ontem eu era inteligente, então queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então estou mudando a mim mesma. A gente precisa fazer essa reflexão, né, de mudança nossa, né? Esta citação nos lembra que ao focarmos no autoaperfeiçoamento, em vez de julgar os outros, podemos romper com os padrões de comportamento destrutivos e cultivar uma vida de sabedoria, né? Superar o julgamento exige um compromisso diário com a autoobservação. A gente precisa se observar. A compaixão e a conscientização dos próprios pensamentos e sentimentos. A gente fala que hoje não agride mais ninguém com palavras, põe água na boca, mas a gente precisa treinar os pensamentos e os sentimentos, que é aquela raiva, né? Ou então aquele pensamento não sai pela boca, mas fica ali. Então, ao desenvolver essa consciência, podemos evitar que nossos impulsos de julgamento nos controlem.
porque eles nos controlam, permitindo-nos agir com maior equilíbrio e harmonia. Então, é uma auto-observação diária. O que que eu pensei daquele assunto? Por que que eu pensei assim? Isso nem me pertence mais, perdoa, meu Deus, vou fazer uma vibração agora, né? Sempre que um pensamento de julgamento surgir, pare um momento e reflita sobre os impactos que ele pode ter na vida dos outros. Se eu for falar isso para fulana, o que que vai acontecer? Em seguida, substitui esse julgamento por um pensamento de compaixão e compreensão. Ou substitua aquele julgamento pelo rostinho do seu filho ali naquela pessoa, ou por Jesus abraçando aquela pessoa, né? Ao cultivar essa prática, você promove a paz interior e fortalece a palavra-chave aí, a empatia, se colocar no lugar do outro. Será que a gente ia gostar que alguém chegasse e falasse: Marta, te vi lá não sei aonde. Estão dizendo que você estava com amante lá não sei aonde. Forte, né? Pesado, né? Até para o Chico. Então, não julgueis para que não sejais julgados pela sua própria consciência, como nos diz Leon Denis, né? Hoje as pessoas nos julgam, nos criticam, a gente plantou e vai colher, mas lá na frente, aquele martelão que a gente batia para tantos com tanta facilidade, ele fica bem pesado nas nossas costas, né? Então é importante. O filminho é bastante interessante, como eu falei, ele tem muitos, né? Recursos, a gente podia falar ali de provação do olho do Chico, né? Poderíamos falar ali de benevolência, né, para com os outros, mas eu quis trazer julgamento dessa vez. E que assim seja, graças a Deus, gratidão a toda a espiritualidade por nos fornecer essas historinhas tão lindas.